Nossa aula de hoje é sobre carência. Carência para a obtenção, para a concessão dos benefícios previdenciários. Então, eu aconselho a ter aí do lado a Lei 8.213, entre os artigos 24 e 27A. Vamos lá? Então, carência de benefícios previdenciários. O que vamos tratar em termos de carência? O que é, né? Quais são os prazos que têm que ser cumpridos, as isenções e a carência no caso de reingresso. Então, vamos iniciar, obviamente, pelo conceito de carência. Carência, na verdade, é o número mínimo de contribuições exigido para que o beneficiário da Previdência Social possa, então, ter direito a um benefício. Você pode comparar o plano de Previdência Social, o plano, o regime geral, com um plano de saúde, por exemplo. Se você contrata um plano privado de saúde, você sabe que para determinados procedimentos, para determinados serviços, há a necessidade, a exigência de quê? De que aquele contratante cumpra um número mínimo de mensalidades, de prestações, para que ele tenha direito a um determinado procedimento de saúde. Sim. A mesma coisa acontece em relação ao nosso plano de previdência. Para determinados benefícios, é exigido um número mínimo de contribuições mensais para que aquele benefício seja concedido. Sim, por quê? Porque nós sabemos que a Previdência Social, ela tem que observar os princípios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, é necessário ter em mente que, ora, para se ter uma determinada aposentadoria, é pelo menos razoável que aquele segurado cumpra um determinado número de contribuições, né? E isso vai ser exigido através de lei. Então, carência. O que é carência quando se fala, um benefício exige carência? Exige o quê? Exige um número de contribuições mensais, olha, vertidas para que o beneficiário faça jus ao benefício a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. O que quer dizer isso? A partir do primeiro dia dos meses de suas competências. Ora, a carência, ela vai ser o quê? Um número mínimo de contribuições mensais. A partir do primeiro dia do mês. Então, aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3, né? E assim por diante. Será que o beneficiário pode, uma vez exigida a carência para determinado benefício, pagar tudo de uma vez? Para eu me aposentar, eu preciso de X contribuições. Vou lá e pago tudo de uma vez, adiantado? Não. Olha, a cada competência, né? Eu tenho que ir pagando, recolhendo a cada competência. E quais seriam os benefícios que vão exigir carência? Vou dar uma dica. Os benefícios de dependentes, né, pensão por morte e auxílio reclusal, você já põe na cabeça que não exigem carência em hipótese nenhuma e para nenhum dependente. Não exige para ninguém. Já os benefícios dos segurados, nós vamos ter benefícios que realmente exigem e outros não. Vamos lá? 2 benefícios que exigem carência em regra e que são muito pedidos em prova: auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. São 2 benefícios em razão de incapacidade desse segurado, que vai exigir carência mínima de 12 contribuições mensais. Sim, se a incapacidade desse segurado ocorrer
nos casos que exige a carência de 12 contribuições. Sem que ele tenha as 12, mesmo que ele fique incapacitado, mesmo que ele esteja inválido, ele não terá o benefício. Por quê? Porque o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez exigem, no mínimo, antes do início da ocorrência da incapacidade para o auxílio-doença ou da invalidez para aposentadoria por invalidez, que ele tenha cumprido 12 contribuições. Então, vamos ao exemplo. Imagine 2 segurados empregados. Tiveram o seu primeiro emprego na mesma data, né? Na mesma data. E 5 meses após, um foi acometido de uma gripe, assim, daquelas de complicar, e da gripe passou a ter uma pneumonia e teve que ficar afastado do trabalho por 30 dias. Ele tinha 5 meses que estava trabalhando, seu primeiro emprego, portanto, a sua primeira, né, forma, o seu primeiro ingresso no regime geral de previdência social. Ora, ele vai ficar afastado do trabalho. Sim, ele está incapacitado para o trabalho, é segurado, mas não terá direito de receber o auxílio doença. Mas por quê? Se ele está afastado, é segurado da Previdência e está incapacitado para o trabalho. Por quê? No momento em que ocorreu a sua incapacidade, que iniciou a sua incapacidade, ele tinha apenas 5 contribuições para o regime geral. Ele precisaria de 12. Então, ele não terá direito ao auxílio-doença por falta de carência, por falta do cumprimento da carência mínima de 12 contribuições. Ah, mas se ele pagar as outras próximas 7 já de uma vez, ele tem direito? Não. Eu não posso adiantar para fins de carência, né? É só lembrar do plano de saúde. Se você pode adiantar tantas mensalidades para poder fazer uma cirurgia cardíaca hoje, né? Se você ingressou no plano hoje, não. Então, é a mesma coisa que tem a Previdência. Então, esse segurado, ele não terá direito ao auxílio-doença. Por quê? Porque no início da sua incapacidade, ele não tinha cumprido a carência mínima necessária, a carência de 12 contribuições. Então, veja, carência para auxílio-doença ou para aposentadoria por invalidez tem que ter, no mínimo, um número de 12 contribuições mensais. Mas eu tenho exceções a essa regra. No caso, quando a incapacidade, a invalidez, ela for decorrente de um acidente, qualquer acidente, não precisa ser acidente de trabalho, mas qualquer acidente, não há carência mínima exigida. Então, lembra que eu falei, olha, 2 segurados empregados entraram no mesmo dia, foram admitidos no seu primeiro emprego. O primeiro está com pneumonia, afastado do trabalho e não terá direito ao auxílio-doença porque só tem 5 contribuições. O segundo também só tem 5 contribuições, mas ele acaba de ser afastado do trabalho porque ele sofreu um acidente no final de semana jogando bola. Ora, no momento da sua folga, do seu repouso semanal, esse segurado foi ao encontro de amigos jogar bola. E nesse jogo, ele sofre, né, uma queda e vai ficar afastado do trabalho pelo menos por uns 2 meses. Esse segundo exemplo, esse segurado, ele terá direito ao auxílio-doença. Mas como? Se ele só tem 5 contribuições? Porque a causa da sua incapacidade foi o quê? Um acidente. Ele sofreu uma queda, né, que
deu fratura e ele teve que ficar afastado do trabalho. Então, nesse caso, olha, ele vai estar na exceção, acidente de qualquer natureza. Tá? Ah, mas foi um acidente no final de semana que ele estava brincando, descansando. Não importa. Não precisa ser acidente de trabalho, né? Acidente típico, atípico. Não. Ele tem que ter sido um acidente qualquer. Certo? Um acidente qualquer. Então, nesse caso, ele vai o quê? Ele vai ter direito ao auxílio-doença. E o colega? Não. Por quê? Pneumonia não está na regra de isenção. Então, veja, a regra é que tenha 12 contribuições no mínimo para já ter cumprido a carência para fins de concessão, tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez. O primeiro não cumpriu. O segundo está isento, então ele terá o benefício. Agora eu tenho mais um caso que também não vai exigir carência mínima de contribuições. Qual? É o caso quando a incapacidade, a invalidez, vier por doença prevista em portaria interministerial. Como assim? Ora, são doenças ou afecções graves especificadas em lista pelos Ministérios da Saúde, isso eu estou falando como está na lei, da Saúde e da Previdência Social. Só que Ministério da Previdência Social já foi extinto, né? Então, seria o Ministério do Desenvolvimento Social. Ora, mas dependendo do que vier na nossa prova, a gente tem que avaliar. Então, veja, doenças e afecções graves especificadas em lista, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, essas doenças é qualquer doença ou qualquer doença grave que vai isentar o segurado de carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Não. Somente aquelas listadas, né? Em razão desses critérios, estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que exija tratamento médico particularizado. Essas doenças, embora a lei diga, né, que vão estar listadas em portaria, nós já temos essas doenças listadas na própria Lei 8.213, no artigo 151. Veja lá. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, essa foi a última doença colocada na lista, esclerose múltipla, hepatopatia grave, né, que é a doença do fígado, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, que é doença dos rins, né? Estado avançado de doença de Paget, osteite deformante, que se fala, síndrome de deficiência imunológica adquirida, a AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Então, essas doenças que estão aqui listadas no artigo 151 da Lei 8.213, elas, se forem a causa
para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, elas isentam o segurado do cumprimento de carência mínima de 12 contribuições mensais. Então, por exemplo, aquele segurado que está com pneumonia, né, e não teve direito ao auxílio-doença porque ele tinha apenas 5 contribuições, eu digo o seguinte: melhor que ele estivesse com tuberculose. Ai, mas por quê? Porque a tuberculose é uma das doenças listadas que não tem carência. Então, pneumonia não está. Ele não vai ter direito porque ele não tinha 12 contribuições. Mas se ele tivesse tuberculose, aí sim ele teria direito, mesmo não tendo as 12 contribuições. Né? Quer ver um caso? Por exemplo, um segurado, 15 dias trabalhando, nunca trabalhou, nunca contribuiu para o regime geral, 15 dias está empregado. No 15º dia, ele manipula algum medicamento, algum produto lá que causa cegueira. Olha, ele fica cego. O que vai acontecer? 15 dias apenas, né, de vínculo com a Previdência Social. Ele vai ficar, segundo a perícia, ele está naquele momento inválido. Ele tem direito a se aposentar por invalidez com apenas 15 dias de filiação ao regime geral? Sim. A causa da invalidez dele é a cegueira. E a cegueira isenta do cumprimento de carência de 12 contribuições. Então, ele poderá, sim, em termos de carência, né, segurado, carência, não precisa, inválido, será aposentado por invalidez. Mas apenas com 15 dias? Sim. Porque o legislador, ele entendeu o seguinte: há casos que são não programáveis, há casos que são tão sérios, né, que não depende da vontade da pessoa, que seria o que, na verdade, não seria razoável que a Previdência o acolhesse. O caso de acidente e o caso dessas doenças listadas. Então, nesses casos, realmente não há carência mínima de contribuição, certo? Então, para guardar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exigem carência mínima de contribuições? Sim, 12 contribuições mensais, exceto se a incapacidade ou invalidez decorrer de acidente de qualquer natureza. A lei diz acidente de qualquer natureza, moléstia profissional ou do trabalho. Moléstia profissional ou do trabalho já é acidente, né, de trabalho. Então, estaria também dentro de acidente. Ou doenças da lista. Aquelas doenças da lista. Agora, se vier a doença grave, o segurado que for acometido de doença grave está isento do cumprimento de carência mínima para auxílio-doença. Certo ou errado? Errado. Não é qualquer doença grave. São as doenças listadas no artigo 151. Agora, o segurado só será isento das contribuições para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em caso de acidente de trabalho. Errado. Em caso de qualquer acidente. Então, acidente de qualquer natureza ou causa. Ou natureza acidentária ou não acidentária. Mas qualquer acidente. Como que eu tenho um acidente de natureza não acidentária? Se é um acidente, alguém pode me perguntar. Acidentário para nós em previdenciário é o quê? Decorrente de acidente do trabalho. Então, se for uma causa, um acidente de natureza acidentária, é porque eu sei que é um acidente de trabalho. Se for um acidente de natureza não acidentária, é qualquer acidente que não seja acidente de trabalho, certo?
Então, fechou a questão da carência do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Agora vamos falar de outro benefício que exige carência: salário maternidade. O salário maternidade, ele vai exigir carência apenas para o contribuinte individual e o segurado facultativo. E vou colocar aqui uma observação que depois você vai perceber, que também para o segurado especial. Ora, para a concessão do salário maternidade, o segurado ou a segurada, contribuinte individual, facultativo, tem que cumprir até a data da ocorrência do fato gerador do benefício 10 contribuições mensais. 10 contribuições mensais. Então, por exemplo, uma contribuinte individual, vamos achar uma contribuinte individual, uma diarista, está grávida de 2 meses. Aí ela falou, poxa, mas quando eu tiver o bebê, eu não vou poder fazer minhas faxinas nos primeiros meses, né? Porque tem o parto, a recuperação, o cuidado com o filho. Então, eu vou começar, embora, né, já fosse uma segurada obrigatória, contribuinte individual, ela nunca tinha contribuído. Ela começa a contribuir na esperança de, quando ocorrer o parto, ela ter direito ao salário maternidade. Mas, o que acontece? Ora, quando ocorrer o parto, ela já estava grávida de 2 meses, ela terá apenas 7 contribuições, porque o parto, né, ocorre normalmente com 9 meses de gestação. Ela já está 2, com mais 7, 9. Então, quando ela chegar a ter o parto, ela terá apenas 7 contribuições. E aí, ela não terá direito ao benefício. Por quê? Por falta de cumprimento de carência. Exige dela 10 contribuições mensais. Então, não terá. Ah, mas se o parto dela for, por exemplo, de 7 meses de gestação, no 7º mês de gestação, ela terá apenas 5 contribuições e vai exigir dela 8 contribuições. Por que 8 e não 10? Porque no caso de parto antecipado, nós vamos diminuir um mês de carência para um mês de antecipação do parto. Se o parto antecipou 2 meses, né, de 9 para 7, de 2 meses, nós vamos diminuir 2 meses no número de contribuições exigidas. 8, então, contribuições. 10 menos 2, 8. Então, veja, no caso de parto antecipado, né, parto natural, naturalmente antecipado, o que acontece? O que acontece? Vai diminuir o número de contribuições exigidas, quantos forem os meses de antecipação do parto. Então, é sempre lembrar o seguinte: período de gestação mais 1. Gestação de 7 meses, parto aos 7 meses, 8 contribuições. Gestação de 9 meses, 10 contribuições. Parto no 5º mês, 6 contribuições. Certo? Então, na verdade, tem sempre uma contribuição a mais para o segurado facultativo e para o segurado contribuinte individual. Por quê? Porque, na verdade, é para evitar exatamente o que a diarista quis fazer. Quando ficar grávida, aí ela começa a contribuir, né, para então ter o benefício. Não, nesse caso não. Ela já tinha que estar contribuindo e na data do parto, ela ter a contribuição mínima para apresentar. Então, ela não terá direito. Ao passo que, se essa diarista fosse empregada, doméstica ou trabalhadora avulsa, ela não precisaria cumprir as 10 contribuições mensais. Se ela fosse admitida numa empresa no 2º mês de gestação, que 2º mês de gestação, dependendo do caso, ninguém nota, né? No 2º mês de gestação, quando ocorrer o parto, ela tem direito ao benefício? Sim, porque para empregado,
empregado doméstico e trabalhador avulso, não se exige carência. A isenção da carência é cumprida. E aqui, apesar de estar empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica, você pode até colocar o, né? Porque há casos em que o segurado homem vai sim poder ter direito ao salário maternidade. Ah, então me dá um exemplo, né? Um exemplo é o caso da adoção. Não vou entrar no benefício específico, porque a gente vai ter aula própria disso. Mas no caso de adoção, pode ser um segurado homem. E aí ele terá, se for contribuinte individual ou facultativo, terá que ter cumprido 10 contribuições antes da adoção, tá? Antes da adoção. Se ele for empregado, ele não precisa cumprir. Se ele estiver empregado há 3 meses e resolver adotar uma criança, não tem problema. Ele terá o direito ao benefício de salário maternidade por 120 dias. Por quê? Porque no caso de empregado não exige carência, nem no de empregado, nem no empregado doméstico e nem no trabalhador avulso. Então, veja aí, salário maternidade, ele exige carência? Depende. Se for segurado contribuinte individual ou facultativo, sim, exige. Caso contrário, né, o segurado especial exige, mas de uma outra forma. Caso contrário, para o empregado doméstico ou trabalhador avulso, não tem carência para o salário maternidade. Seguindo, nós vamos chegar às chamadas aposentadorias programáveis. O que seriam as aposentadorias programáveis? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Porque a aposentadoria por invalidez, ela não é programável, né? Ninguém tem uma programação para ficar inválido. Mas na aposentadoria por idade, há sim. Por quê? Ao completar a idade mínima, eu posso me aposentar por idade, desde que cumprida a carência mínima. Ao completar o tempo mínimo de contribuição exigido, eu posso me aposentar por tempo de contribuição, desde que cumprida a carência mínima exigida. Então, na verdade, essas 3 aposentadorias, por idade, por tempo de contribuição e especial, elas são programáveis. A aposentadoria por invalidez, não. Por isso que exige dela um número bem menor de contribuições para efeito de carência. No caso dessas 3 aposentadorias, idade ou por tempo de contribuição ou especial, a carência mínima exigida será de 180 contribuições mensais. Todas as 3 vão exigir o cumprimento de carência mínima de 180 contribuições mensais. Só tem a aposentadoria por invalidez, que exige, em regra, 12 contribuições. Então, veja as 3. Agora, eu tenho uma situação que é a situação que a gente chama de regra de transição. Regra de transição imposta por meio do artigo 142 da Lei 8.213. E vamos lá no artigo 142. O que acontece? Quando a Lei 8.213 veio, ela trouxe a exigência da carência mínima para essas aposentadorias programáveis, exigindo 180 contribuições. Mas nós tínhamos já pessoas filiadas à Previdência quando veio a instituição do regime geral. E a legislação, na época anterior, ela exigia para as 3 aposentadorias um número mínimo de 60 contribuições mensais e não de 180. Então, criaram uma regra de transição, né, para aqueles que já se encontravam no regime de Previdência, já se encontravam afiliados à Previdência, para ir crescendo essa exigência de número de contribuições até chegarmos em 2011,
né, exigindo para todos 180 contribuições. Então, veja, para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural, cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, e aí a lei fala tempo de serviço porque é anterior à emenda constitucional número 20. Mas eu posso entender aí a aposentadoria por tempo de serviço também como sendo aposentadoria por tempo de contribuição. Então, olha, na carência dessas aposentadorias, obedecerá a seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. É isso que o artigo 142 diz. Vamos ver a tabela. Ora, para o ano de 91, que foi o ano, né, do advento da Lei 8.213, exigiu-se apenas 60 meses. Também para o ano de 92. Então, 91 e 1992 exigiu 60 contribuições. Depois foi aumentando de 6 em 6 meses a cada ano. 6 contribuições. Então, começou 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102 e assim por diante. Aí eu coloquei, olha, em 2006 se exigia 150 contribuições. Mas para quem? Somente para aqueles que já estavam na Previdência, né? Não é para os que ingressaram após a Lei 8.213, não. Tudo bem. Chega em 2011, né? 180. Mas o artigo diz assim: levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Ora, a primeira interpretação que o INSS deu nesse caso foi o seguinte: ora, se chegar lá no ano de 2008, tiver implementado todas as condições para se aposentar, vamos colocar idade, aposentadoria por idade, tempo mínimo de contribuição e idade. Tem idade? Sim. Tem 162 contribuições? Não. Então, o benefício seria indeferido por falta de cumprimento de carência. Aí a pessoa volta, paga mais, né? Chega a 162. Só que quando ela chega a 162, ela já está no ano de 2010. Aí ela chegava, né, lá, novamente o benefício dela era indeferido. Por quê? Porque no ano de 2010 exigiam 174 contribuições. E ela tinha cumprido as 162 lá exigidas em 2008. Então, ela também não teria direito ao benefício. Ora, essa maneira de interpretação, ela caiu por terra. Por quê? Porque o STJ, ele foi entender, e depois isso até virou súmula também com o entendimento da TNU, ele entendeu que, ora, a carência tem que ser aquela exigida no ano em que a pessoa completar a idade, completar o tempo de contribuição, completar o tempo de contribuição em condições especiais. Mesmo que o cumprimento dela ocorra depois. Então, veja só, um exemplo para esse caso, como aposentadoria por idade. Você imagina o seguinte, que uma pessoa quer se aposentar em 2008, por idade. Então, vai se aposentar por idade em 2008. Ela tinha 150 contribuições. Ora,
150 contribuições em 2008. A técnico lá olha e fala, não, a senhora aqui em 2008, a senhora tem que ter 60 anos de idade, no mínimo, e 162 contribuições. A pessoa fala, poxa. Aí ela ia embora. Quando ela completasse mais 12, quer dizer, daqui a um ano, né? Completasse mais 12, que ela tivesse aí ou no ano de 2009 ou chegando no ano de 2010, dependendo do caso. Aí ela tinha completado as 162 contribuições. Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas agora eu exijo 168. E aí não foi mais possível. O que o STJ e a própria TNU pensa em respeito a isso? Ora, se em 2008 ela conseguiu completar a idade mínima exigida, em 2008 a carência exigida é de 162 contribuições e ela só tem 150, congela a carência aqui no ano em que ela implementou a idade mínima para se aposentar. E aqui ela tendo 150, ela pode vir a se aposentar em 2009, 2010, quando ela tiver apenas 162 contribuições. Não vai chegar em 2010, alguém vai exigir dela 174. Não, porque ela é segurada da Previdência antes da Lei 8.213. Então, ela teve a regra, né, as regras de transição trazidas pelo artigo 142. Então, o que acontece? Ela vai ter que aposentar com 162 no mínimo de contribuição, só que essas 162 precisam estar todas aqui em 2008? Não. Aqui ela não vai se aposentar por falta de carência, mas os 162 ficam congelados. E aí ela vai levar para todo ano, se ela não quiser, né, mais pagar por agora, e só for pagar em 2010, se fosse, paga lá as contribuições e consegue 162. Sim, não vai exigir dela 174, porque congelou a carência no ano em que ela completou a idade mínima exigida. Veja a súmula 44 para ver se dá uma clareada. Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da Lei 8.213, é mais ou menos essa tabela que eu trouxe, deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Então, veja, no caso do artigo 142, é exatamente porque ele traz aquela tabela, né? Para cada ano de requerimento se exige um número X de contribuições, vai aumentando. Agora, o entendimento tanto do INSS quanto da jurisprudência é o seguinte: completou a idade mínima? Vai lá e olha quantas contribuições você tinha que ter. Aí eu preciso de 120. Você tem a 120? Não. Então, no momento, você não aposenta, mas congela aquele 120 no ano em que você completar a idade. Então, se você ainda não tem, você pode vir a contribuir mês a mês? Sim. Até completar a 120? Sim. Completando a 120, pode se aposentar por idade? Sim. Embora não tenha sido naquele ano, né, que ela implementou a idade. Então, veja de novo. Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência, prevista no artigo 142 da Lei 8.213, deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Não importa, tá? Não importa. Então, olha aí. Aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença, 12 meses de contribuição. Isentos em razão de de acidente de qualquer natureza ou causa ou acometido de doença listada prevista em portaria. Nas aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial, nós vamos ter carência de 180 contribuições, mas temos também a regra de transição do artigo 142 da Lei 8.213. No caso do salário maternidade para contribuintes individuais e segurados facultativos, carência mínima de 10 contribuições. Isenção para empregadas, avulsas e domésticas, certo? No caso do parto, a carência vai ser reduzida. Então, parto ocorreu no 8º mês de gestação. Carência de 9 contribuições, certo? São esses aí os benefícios que vão exigir carência. Mas a gente percebe que vão exigir carência, mas não em regra, não impondo, né? Não vão exigir. Então, ótimo esse esqueminha aí para você, certo? Agora, eu vou falar do segurado especial. Porque, por exemplo, falamos de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Ele tem direito? Sim. Ele tem que cumprir carência? Sim. Salário maternidade tem que cumprir carência? Sim. Aposentadoria por idade? Também. Mas a carência que ele vai ter que apresentar, que cumprir, é diferente da carência dos outros, dos demais. Veja o artigo 39 da Lei 8.213. Para os segurados especiais, fica garantida a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de prisão, no valor de 1 salário mínimo e de auxílio-acidente, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então, se o segurado especial vai requerer auxílio doença, eu não posso exigir dele 12 contribuições mensais. Não, mas posso exigir 12 meses de exercício efetivo na atividade rural, ainda que de forma descontínua, mas correspondente ao número de contribuições. Então, 12 meses de exercício efetivo na atividade rural, né, ainda que de forma descontínua, não precisa ser contínua, igual ao número de meses do que exige dos demais segurados. Então, vamos lá. Nós vamos trocar para o segurado especial o número de contribuições exigidos pelo número de meses de exercício efetivo na atividade rural. Então, no caso do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, qual é a carência do segurado especial? 12 meses de exercício efetivo na atividade rural, imediatamente anteriores à data da ocorrência dessa incapacidade. Certo? Então, veja lá, segurados especiais têm um número de contribuições mensais. Para isso, ele precisa o quê? Comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício. Então, veja lá que ele vai ganhar benefício de 1 salário mínimo e vai ter que comprovar o exercício da atividade rural para obter o benefício ou não,
com ou sem carência, certo? Então, nos casos do segurado especial, troca-se tempo, né, número de contribuições por tempo de exercício efetivo na atividade rural. Então, está aí a questão do segurado especial. Agora veja, carência de 12, 10 e 180 contribuições. Como é contada essa carência? Como eu conto de cada segurado se ele cumpriu a carência ou não? No caso do empregado, do trabalhador avulso e do empregado doméstico, para computar período de carência, computam-se as contribuições referentes, olha, ao período a partir da data da filiação ao regime geral. Tá? Então, a partir que ele está registrado lá perante o INSS, ele ali começa a contar o prazo para efeito de carência. Ah, mas no caso o empregador não recolheu, não prejudica o segurado, tá? Então, para o cômputo da carência de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, já que eles não têm a obrigação efetiva de ir ao banco recolher por conta própria as suas contribuições, não posso exigir dele mais do que pegar ali a data da filiação e contar o número de contribuições, tenham sido elas pagas ou não, porque eu não posso prejudicar esses segurados, né? Que na relação eles não têm a obrigação de contribuir. Então, veja de novo, empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, conta a carência a partir da data da filiação. Já o contribuinte individual e o segurado facultativo, como que a gente vai contar a carência? Ora, a partir do pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então, realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso, referentes a competências anteriores, no caso dos segurados, contribuinte individual, especial e facultativo. Especial se for contribuir como facultativo, tá? Então, guardar contribuinte individual, segurado facultativo, nós vamos computar a carência dele quando? A partir do pagamento da primeira contribuição sem atraso. Essa que vai contar para a carência, né? Então, não adianta começar a iniciar já pagando em atraso, porque aquela competência não vai ser considerada, certo? Então, e por que que o contribuinte individual e o segurado facultativo tem como para contar a sua carência o recolhimento das contribuições efetivo? Esse recolhimento porque eles, né, enquanto o individual, enquanto ele não presta serviço à empresa nem nada, ele tem a obrigação de pagar a sua contribuição. Então, vai começar da primeira sem atraso. O facultativo é a mesma coisa. Aí vem uma pergunta: professor, pagou a primeira sem atraso, dali eu conto a carência? Sim. Se eu falhar 2 ou 3, não tem problema? Eu vou contar onde tem as contribuições? Sim. É só na primeira que não pode ser paga em atraso, né? Nenhum dia, entendeu? Nenhum dia, tá? Então, vamos de novo. Contribuinte individual, segurado facultativo, ele tem a contribuição dele para efeito de carência a partir da primeira paga sem atraso. Sim. E aquelas que eu posso pagar para trás, vai contar como carência? Não. Vai contar como tempo de contribuição, mas não para efeito de carência. Sempre a partir da primeira paga sem atraso. Ah, mas tem atraso lá na frente, não tem problema, elas podem ser contadas, tá? Elas podem ser contadas. O que não pode é contar antes da primeira sem atraso e vai contar a partir da primeira sem atraso, tá? A partir da primeira sem atraso. Muito cuidado com isso. Vamos lá.
Carência de reingresso. O que seria carência de reingresso? Gente, cuidado. Artigo mais novo, mais recente, prestar atenção. Artigo 27A da Lei 8.213. Abriram aí? Vamos abrir. Então, veja. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência, para a concessão dos benefícios de que trata esta lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação, com metade dos prazos dos períodos previstos nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 25. Falou, mas não explicou. Veja, há casos em que o segurado se desvincula da Previdência Social, perde a qualidade de segurado. Você viu isso já? Sim. Quando ele não mais é segurado, perde a qualidade de segurado, e lá, posteriormente, ele volta, ele reingressa ao regime geral de Previdência Social, isso é comum, né? A pessoa paga um tempo, depois deixa lá 5, 10 anos, depois volta a pagar. Então, isso é reingresso, isso é nova filiação. Mas eu não posso, o legislador resolveu, não dá para essa pessoa que vai e que volta o mesmo tratamento do segurado que está sempre ali, contribuindo para a Previdência. Então, nesse caso, no caso do reingresso, vai se exigir também que, no reingresso, no caso de, pode anotar, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, quando exige, né, carência, o fato do reingresso, no reingresso, ele tem que pagar pelo menos metade, tem que fazer a metade da carência mínima exigida. Não importando se ele tem muitas contribuições anteriores. Se ele tem muitas ou algumas, não importa. Houve a perda da qualidade de segurado? Houve o reingresso? Houve. Então, no reingresso para frente, ele tem que cumprir, no mínimo, metade da carência exigida. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Então, 6 contribuições. Metade de 12 são 6. No caso do salário-maternidade, contribuinte individual e segurado facultativo, tem que cumprir na sua volta, né, no mínimo 5 contribuições. Então, a metade. Ah, mas se cumprir a metade e não tiver o total, tem direito ao benefício? Não. Vou mostrar para vocês. Imagina que, vou colocar aqui, imagina que alguém tenha tido 100 contribuições. 100 contribuições para o regime geral. Depois de contribuir assim, parou por 5 anos. Quando volta a contribuir, paga, né, vem pagando 5 contribuições. No 5º mês aqui, ela é acometida, já que eu tinha usado pneumonia, acometida de pneumonia e vai ter que ficar afastada do trabalho. Pergunto, tem direito ao auxílio-doença? Cumpriu a carência mínima para o auxílio-doença? Não. Professora, mas ela tem 100 contribuições mais 5. O auxílio-doença exige 12, né? Ela tem 105. Só que ela teve a perda da qualidade de segurado. Quando ela reingressa, ela tinha que cumprir pelo menos a metade da carência. Metade de 12 são 6. Ela tinha apenas 5. Então, ela, embora tenha 105 contribuições no total, ela não tem direito ao benefício por falta de cumprimento de carência. Ao passo que, imagine uma outra pessoa que tenha tido 2 contribuições. Parou. 5 anos depois, volta a contribuir. 5 anos depois, volta a contribuir. No 6º mês de que ela voltou a contribuir, ela vai adotar uma criança. Então, segurada, contribuinte individual, volta a contribuir. E no 6º mês que ela está contribuindo, ela adota uma criança. Pergunto, tem direito do salário-maternidade? Sim ou não? Não tem. Não vai falar assim, ah, mas no reingresso cumpriu pelo menos a metade da carência, que era de 5. Calma.
não tem direito. Tudo bem, no reingresso cumpriu a metade. Metade de 10 são 5, já tem até 6. Mas no total de contribuições para salário e maternidade, ela tinha que ter o quê? 10 contribuições. E ela só tem 8. Com 8 contribuições, ela pode ter salário e maternidade na condição de contribuinte individual? Não. Então, ela não poderá. Ela cumpriu a regra do reingresso, sim, ótimo. Mas não cumpriu a regra maior do cumprimento, né, total de carência. Então, cuidado. Agora eu vou colocar outro exemplo. A pessoa tem 6 contribuições para o regime geral. Parou de pagar, perdeu a qualidade e depois ela volta. Volta aqui, então é o seu reingresso. No seu reingresso, ela, após 3 meses, que ela já tinha voltado, a segurada sofre um acidente e fica incapacitada para o trabalho por 60 dias. Tem direito ao auxílio-doença? Cumpriu a carência? Professor, acidente não cumpre carência, não. Então, ela terá direito ao auxílio-doença. Aí, nesse caso, eles não vão ficar pensando assim na hora. Quando volta, tem que cumprir a metade da carência mínima exigida. Sim, quando volta, sim. Mas para os casos que exige a carência no auxílio-doença, né? Então, nesse caso aqui, que ela já tinha apenas 3, ela terá direito por quê? Porque a causa foi acidente, né? A causa foi acidente que não, na verdade, exige carência mínima. Então, a carência de reingresso, né, você tem que fazer 2 perguntas. E as 2 respostas têm que dar sim. Vou dar um macete. 2 perguntas. Se o segurado saiu, reingressou e vai obter um benefício de auxílio-doença, salário maternidade ou aposentadoria por invalidez, você vai fazer 2 perguntas. Primeiro, no reingresso, cumpriu a metade da carência? Sim. Eram 6 contribuições para na volta, né, de auxílio-doença, porque 6 é metade de 12, e ele já tinha 7 contribuições. Ok, então sim. Agora a segunda pergunta. Qual é o total de contribuições que esse segurado tem? Mesmo em relação àquele período anterior que ele já tinha perdido a condição de segurado. Quanto é o total das contribuições? Olha, 7 na volta e 4 anteriores. 7 e 4, 11. Deu 12 contribuições para fins de carência? Não. Cumpriu a carência total de 12 contribuições? Não. Só tem 11. Tem direito ao auxílio-doença? Não, porque não cumpriu, não comportou as 12 contribuições. Tá? Então, nesse caso, eu coloquei sim e não. Agora, vamos para um outro para você entender se é sim ou sim, não. Se for sim, não vai conceder o benefício. Se for sim e sim, concede o benefício. Então, vamos lá. A pessoa tinha 20 contribuições quando ela perdeu a qualidade de segurado. 20 contribuições. 3, 4 anos depois, ela voltou a contribuir. E já com 8 contribuições, ela foi acometida de dengue hemorrágica e foi para o hospital se tratar, ficando lá mais de 30 dias. Pergunto: cumpriu a carência mínima exigida para a dengue? Para essa incapacidade, melhor, causada pela dengue? A dengue não está entre a lista de doenças que isentam carência. Então, tem que ver se tem carência nesse caso. Tá, cumpriu, vamos lá. Quando ela voltou, ela tem 8 contribuições, não é isso? 8, 7 ou 8, agora já não lembro. 8 contribuições. Então, ela já passou pela regra da primeira, daquela metade. Então, tem carência, cumpriu a carência, a metade da carência na volta, no retorno? Sim. No total,
Tem carência de 12 contribuições? Sim, 20, com 7 ou 8, que eu não sei, não lembro mais, com 7 ou 8, sim. Então, deram 2 sims. Aí, pela análise da carência, o segurado teria direito ao benefício, certo? Então, sempre as duas perguntas. A primeira pergunta, no reingresso, cumpriu a metade da carência exigida? Sim. No total de contribuições, tem o número exigido de carência, 12, 180? Sim. Então, pode conceder o benefício, certo? Eu vou dar uma paradinha, né? E a gente volta a falar sobre quais são os benefícios que não isentam, né? Desculpa, não exigem carência mínima de contribuição. Só um pouquinho. Clique lá